Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais essa reunião através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Pedindo aos amados irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilhe a mensagem. Para que outras pessoas venham ter o entendimento da Bíblia com a mente de Cristo. E eu queria aqui levar uma mensagem para vocês e falar algumas coisas a respeito das pessoas que dizem que já leu a Bíblia mais de 15 vezes, que eu estudo a Bíblia há tantos anos, há 10 anos, há 15 anos, que eu nasci dentro de uma igreja e a gente vê os depoimentos dessas pessoas. E eu queria tentar te levar ao entendimento, né? Que você abrir a Bíblia, você abrir a Bíblia não é você entender a Bíblia. Você tem que abrir a mente. Você tem que abrir a mente para que você tenha um entendimento da Bíblia. O entendimento da Bíblia, ela não é dada para o homem natural. O homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Ele pensa que entende. Por exemplo, a pessoa diz que leu a Bíblia 15 vezes, 20 vezes, que nasceu dentro de uma igreja, e ele, na verdade, por ele ter nascido dentro de uma igreja, o que é nascer dentro de uma igreja, como eles dizem? Nascer dentro de uma igreja é o cara, o pai do cara, ou seja, a avó do cara, o avô do cara, ele sempre foi evangélico. Ele sempre foi evangélico. Depois veio o filho dele, que o filho dele, do avô dele, que é o pai dele, que também deu continuidade sempre a evangélico. Por quê? Porque o pai dele é evangélico desde pequenininho. Então, o cara viveu a vida toda no lugar errado, e nós, pregadores da graça de Deus e Cristo, que temos a mente de Cristo e que somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos sabedoria para falar e para mostrar isso. Por quê? Porque a igreja evangélica, de uma maneira geral, há milhares e milhares de anos, assim como a católica, eles nunca pregaram o evangelho, meu amado. Meu amado, o evangelho está aqui na Bíblia há 2000 anos, e nenhuma instituição religiosa, seja ela católica ou seja ela evangélica, ela não prega evangelho. Por que, Lira? Porque escritura não é evangelho. E evangelho não é escritura. Escritura foi inspirada por Deus. E o evangelho, que são boas novas, foi revelado a Paulo, ao apóstolo Paulo, para a igreja de Cristo, que não é a igreja de homens. Então, meu amado, você que diz que leu a Bíblia 20 vezes, né? Você deveria ter lido só uma, mas com entendimento. Porque você lê a Bíblia 20 vezes e você está falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você não tem entendimento, meu amado, da Bíblia. Você não tem entendimento da Bíblia quando você diz que vai fazer a Santa Ceia. Não existe nem a palavra Santa Ceia na Bíblia. Não existe. Entende, meu amado? Se você entendesse a Bíblia, se você entendesse o que é
o que é escritura e o que é evangelho, você não se batizava nas águas. Você não se batizava nas águas. Se você entendesse a Bíblia, você saberia que a primeira aliança, como está lá em Mateus 10:5, nós os brasileiros não fizemos parte. Se você entendesse a Bíblia, você saberia que a Bíblia fala de dois povos. E você saberia quem são os dois povos, que vocês não sabem. Nem o evangélico sabe disso, meu amado. Nem o evangélico. Eu fui evangélico, meu amado. Eu fui evangélico a vida toda. E eu sempre achei e entendi que tinha alguma coisa errada. Esses homens aí, tudo milionário, ganhando dinheiro em nome de Cristo, pedindo dinheiro em nome de Cristo. E você diz que lê a Bíblia 20 vezes e você continua achando que o pastor é uma bênção. Uma bênção como? O cara que diz que Deus está falando com ele. Mas Deus não fala com os evangélicos. O cara só fala com o pastor dos evangélicos. Que Deus é esse, meu amado? Que Deus é esse? Eu não conheço esse Deus. Não conheço. Então, quem são os dois povos que a Bíblia fala? Os judeus, do qual foram incluídos nas escrituras, que vai até João, que é a primeira aliança e que foi somente para os judeus. Você leu a Bíblia 20 vezes, mas você não sabe disso. E eu estou te ensinando, eu estou te mostrando. E qual é o outro povo? O outro povo são os gentios. Foram os gentios. Foram os gentios. Quando foi que durou isso? Esses dois povos, até o ano 70. Por quê? Porque após o ano 70, a escatologia foi consumada e tudo passou a ser espiritual, inclusive a igreja. E o que é a igreja? A igreja é a morada de Deus. Quem é a morada de Deus? Os eleitos, nós. E você que leu a Bíblia 20 vezes, qual é a igreja de Cristo para tu? É a qual você recebeu a carteirinha de membro. Que tu pensa que é a casa de Deus. Que tu pensa que é o santuário de Deus porque tu leu a Bíblia 20 vezes. E tu não sabe de nada. Meu amado, homens não têm igreja. Homens têm empresa com CNPJ e tudo. Usando o nome de Deus para roubar e acumular bens, do qual todos eles estão aí fora. E que na verdade o pastor, eu quero reforçar isso aqui, de todas as igrejas, não sabe de nada. Só sabe ameaçar, como ameaçou aquele cantor Eduardo Costa. Porque o Eduardo Costa falou uma verdade, mas como o Eduardo Costa leu a Bíblia 20 vezes, aí o cara foi pedir perdão. Pediu perdão, falou uma verdade que é a verdade que eu estou falando agora. Pastor não sabe de nada, meu amado. Pastor não sabe de nada. Teólogo não sabe de nada. O que está aí fora são enganos. São pessoas que só pregam por torpe ganância e que não pregam o evangelho. O evangelho, Eduardo Costa, são boas novas. Eduardo Costa, evangelho é você saber, por exemplo, em Efésios 1:4, ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Você leu a Bíblia várias vezes, você passou a vida toda na igreja, mas você não sabe que quem Deus foi que te escolheu desde antes da fundação do mundo. E por que você não sabe? Porque nunca te pregaram. E como é que você foi escolhido desde antes da fundação do mundo? Não foi você. Porque Deus não é teu pai. O teu pai é o marido da tua mãe. E quem foi que Deus escolheu? Os espíritos. Deus é pai dos espíritos. Que antes dele dizer haja luz, ele já tinha te escolhido. Como escolheu eu. Isso é por fé.
É Efésios 1:3. Você falar Deus te abençoe é uma mentira que o pastor te ensinou. Por quê? Porque tudo já está consumado. Tetelestai é para vocês que leram a Bíblia 20 vezes e que vocês não sabem. Tetelestai significa está consumado, está pronto. Não é para fazer nada. É só para crer no que ele fez. Então, Efésios 1:3. Assim, aliás, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Você já está abençoado. Não é para tu falar Deus te abençoe. Entende, meu amado? Por quê? Porque quando você bota para o futuro, quando você fala Deus te abençoe, você está dizendo que o evangelho é uma mentira. Você está dizendo que o seito da cruz é uma mentira e que Deus ele não fez nada. Entende? Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então, tudo que é de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você já está abençoado. Entende, meu amado? Esse é o verdadeiro entendimento da Bíblia espiritual. Romanos 6:3. O seu pastor e você aprendeu que tu tem que ser batizado nas águas. E qual é a piscina, Lira? Tem que ser da igreja que tu tem a carteirinha. Não pode ser na do concorrente. Por quê? Porque o teu pastor vai perder o dízimo. Vai perder o roubo. Porque dízimo nunca foi para o gentio. Dízimo sempre foi para os judeus e sempre foi alimento. A tribo de Israel eram 12 tribos. 11 tribos trabalhavam. Uma tribo, a tribo de Levi, ficou cuidando das coisas de Deus, cuidando do santuário que era físico, que agora não é mais. O santuário somos nós. Nós somos o santuário de Deus abençoado. Então, essa tribo era que tinha direito a receber 10% do que se plantava e dos que se criava. Por quê? Porque eles não tinham herança, eles não trabalhavam, eles não tinham nada. Entende, abençoado? Então, Romanos 6:3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, o nosso batismo foi na cruz, o nosso batismo foi no Espírito Santo. Quando nós nascemos, como nós somos depois do ano 70, nós já nascemos batizados no Espírito Santo. Entende, abençoado? Então, olha, eu estou tentando levar o entendimento da palavra da maneira correta. E esses pastores, chamados pastores, esses enrolão que estão aí fora, eles não pregam o evangelho. Eles se acham detetores do poder de Deus, e eles acham, e eles creem nisso, não em Deus, eles creem no poder deles, que eles têm poder para te amaldiçoar, como ele amaldiçoou o Eduardo Costa, como ele disse que ele nunca mais ia fazer show. Meu amado, Jesus de Nazaré, ele disse que em todas as coisas, aliás, o Evangelho diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedor. A palavra diz que por sua chaga nós fomos curados. Então, nós já somos vencedores, meu amado, em todas as coisas. As coisas materiais dos homens, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, meu amado. E o que o Evangelho diz? Que tudo que você semear, você vai colher. Esses cães que estão aí fora, dizendo ser enviado de Deus, que é uma mentira, que esse cão não tem nada de Deus,
que são tudo uns ladrões e salteadores e que usam o nome de Deus para roubar. E estão tudo cheio de fazenda, estão tudo cheio aí de coisa material, avião, helicóptero, emissora de televisão, de rádio, mansões nos Estados Unidos, tudo isso roubando, pegando o dinheiro daquelas pessoas que faz diária, daquelas pessoas que pega latinha no meio da rua, tudo e qualquer tipo de gente esmoléu e que faça parte dessa chamada igreja, são assaltados. A verdade é essa. A verdade é essa, meu amado. Como é que eu posso dizer que eu vou pedir dinheiro aqui pro meu pai, e eu peço dinheiro pro meu pai e fico pra mim, eu não dou pro meu pai? Eu sou honesto ou eu sou ladrão? Eu sou ladrão, que é o que esses caras fazem, todos eles. Todos eles, meu amado. Eles roubam em nome de Deus, esses cães. E, meu amado, deixa eu, olha, tudo que existe aí no meio desses homens, né, são manobras criadas por ele, pelos homens, para enganar as pessoas, para manter as pessoas escravas. As pessoas saem em busca de Deus, porque ninguém busca Deus, meu amado. Se ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, ninguém mais busca Deus, meu amado. Não é para você ter igreja. Você é a igreja. É para você se reunir como igreja. Aonde? Na tua casa, no meio da rua, debaixo do pé de pau, num lugar alugado, desde que tenha o evangelho da graça de Deus em Cristo. Tudo de graça, e não esse cão que tem uma igreja aí chamando de graça, em nome de graça, e o cara prega na televisão, bota centenas e centenas de conta de banco de todo canto pedindo dinheiro. Meu amado, graça é um favor imerecido, meu amado. É um favor imerecido, você não mereceu. Ele fez todas as coisas. E fez para quem? Não foi para todo mundo. Não foi para todo mundo. Esses cães só pregam mentira. Ele diz que Jesus morreu por todos. Mentira. Jesus morreu por muitos. Jesus criou o filho da perdição e o filho da salvação. Como é que ele vai morrer por quem já está perdido? Se foi ele que fez. A obra de Deus foi feita em 7 dias, amado. Em 7 dias. O que houve foi manifestação. E vai ter manifestação das suas obras. Só isso. Não tem trindade. Não existe trindade. São manifestações. Então, como eu ia te falando, a Bíblia fala de 2 povos, que eu disse qual é. A Bíblia fala da primeira aliança e da segunda aliança, de 2 alianças, que é as escrituras inspiradas por Deus e o evangelho revelado, que é o único evangelho que está em validade para sempre. Então, abençoado, a Bíblia fala da primeira aliança e da segunda aliança. A primeira aliança só foi para um povo, para o povo judeu. E a segunda aliança é o único evangelho que existe nessa Bíblia, que é de Romanos a Hebreus. Entendeu, abençoado? E que você lê a Bíblia 20 vezes, mas você não tem entendimento. Porque você não pode confundir escritura com evangelho. Entende? Nós, os gentios, nós não devemos crer como diz as escrituras. Por quê? Porque as escrituras foi somente para um povo. Para você crer como diz as escrituras, você tem que viver exatamente o engano que vocês vivem. Crendo que tem dízimo, crendo que o batismo nas águas é para você.
crendo que é para tu ter a tua igreja, para tu ter o teu pastor, que tu é um desgraçado, um condenado. E o Evangelho? O Evangelho diz que quem está em Cristo já é uma nova criatura. E quando é que você está em Cristo? Quando você leu o Evangelho da vossa salvação. Qual é o Evangelho da vossa salvação? A graça. O único Evangelho de Romanos a Hebreus. Entende, abençoado? Você só é batizado no Espírito Santo, não é como o teu pastor te ensinou, que é para tu ficar falando numa língua do qual nem esse cão não sabe o que ele fala. Meu amado, falar em línguas é idioma. Isso aí é outro engano. Então, o que é que está aí fora? Só engano, só mentira. Entendeu? Olha, eu vou te mostrar uma coisa aqui, o que é uma manipulação, tá? Você sabe que está passando uma novela aí, chamada Gênesis, e que passou agora, Deus pôs à prova a Abraão. Então, o que eles fazem? Eles fazem o que está, eles botam lá na novela, no que está aqui na Bíblia, e eles acrescentam mais alguma coisa para te manipular, para te enganar, para te induzir. Entende? Que essa terminação da prova de Abraão, do qual passou agora, dizendo que Jesus falou, Deus falou para Abraão, disse, Abraão, ele mataria o filho dele, mas eu não permiti, ele dizendo que Deus falou isso, mas eu não permiti, porque eu e o meu filho sabemos o que é esse sofrimento. Aí apareceu quem? O personagem de Jesus de Nazaré. Isso é uma manipulação, meu amado. Isso é uma mentira, isso é um engano. Não existe isso aqui. Deus falar que Abraão ele mataria o filho dele, mas que ele não deixou. Por quê? Porque ele disse que sabia o que é esse sofrimento. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus na manifestação de filho, né? Ele estava na manifestação de filho. Ele era o próprio Deus. E ele está manipulando aqui, dizendo que Deus falou que ele sabia o que era esse sofrimento. Querendo dizer o quê? Que Deus sofreu porque o filho dele foi morto. Meu amado, isso é manipulação. Isso é engano dos cães gulosos, que acrescentam, isso é uma especialidade desses cães, pegar a verdade de Deus, transformar em mentira e acrescentar coisas que não tem na Bíblia, meu amado. Vou te mostrar aqui, olha, para terminar já, 23 minutos. Olha, Gênesis 22, 1. Deus prova a Abraão. Eu vou ler para você, e para você ver o que é uma manipulação do sistema religioso, para te enganar. Olha, depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. 5. Então disse a seus servos, esperai aqui
com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, o facão, aqui para nós. Assim, caminhavam ambos juntos. 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ambos é os dois, tá? 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para matar o filho. 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. 12. Então lhe disse, o anjo disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-te até hoje, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Abraão. 16. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Cadê Deus falando que Abraão poderia ter matado o filho dele, mas que ele não deixou, porque ele sabia o que era o sofrimento, porque ele e o filho dele já tinham passado por isso. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira, isso é um engano desses cães que botam isso na televisão para te enganar. E você vê, né, que Abraão, ele foi negado, né, ele foi provado por Deus, para sacrificar o filho dele. Mas me diz uma coisa, Abraão, Deus disse que faria dele uma grande nação, e através do filho dele, de Isaque, a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então, como Abraão não leu a Bíblia 20 vezes, e Abraão tinha fé, ele entendeu o quê? Que se Deus diz que através de Isaque ele ia fazer dele uma grande nação, então claro que Abraão disse assim, ele pediu para que eu fosse a prova ao holocausto Isaque, mas ele creu, ele entendeu que mesmo que ele tivesse matado Isaque, Deus ia ressuscitar Isaque, porque ele disse que Isaque era o único filho dele e faria dele uma grande nação,
Como que ele poderia matar Isaac? Não poderia, meu amado. E Lírio, o que é que tu quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que esses cães, chamado pastor, bispo, bispa, esses vira-lata que estão aí fora, eles dizem assim, olha, traga o seu tudo para cá, para o altar. Traga o seu Isaac. Porque Abraão sacrificou Isaac. Venha sacrificar você também. Venha fazer o sacrifício. E qual é o sacrifício? Qual é o sacrifício? Você dá dinheiro, você dá casa, você dá moto, você dá carro, você dá tudo para esse ladrão. Entendeu, abençoado? O engano. Então, meu amado, esses cães que estão aí fora, realmente, nós podemos dizer hoje que eles não sabem de nada, que eles são os enganadores. Entendeu? E falar isso sem arrependimento. Nós temos a mente de Cristo. Entendeu, meu amado? Então, dito essas coisas, peço que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas venham sair dessas arapucas. Graça e paz.